Abra sua Bíblia em Romanos 5, verso 8, um texto bem conhecido. Eu estou na minha versão NVT, pode ser que a sua versão esteja um pouco diferente, mas a mensagem de Deus para nós é a mesma. Romanos, se eu não me engano, é o 6º livro da Bíblia, logo ali, do 6º livro da Bíblia, não, do Novo Testamento. Então, quando você abre o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, aí tem ali, se eu não me engano, é o 6º livro. Romanos 5, verso 8, todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor, não? Aí, voltou? Amém. Vamos orar. Amém? Aí. E irmãos, em oração. Deixa eu ir aqui. Amém. Amém, irmãos. O diabo tentou se levantar, mas já caiu por terra. Amém? Glória a Deus. Romanos 5, verso 8. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Vou ler novamente. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Pai, aqui estamos nós, diante da Tua palavra, ó Deus. Os louvores já falaram aos nossos corações. Ó Deus, a Tua igreja, nós como igreja nos rendemos a Ti, ao Teu Espírito Santo, movendo em meio à sua igreja. Nós cremos que o Senhor está aqui, nós cremos que o Senhor está falando, e pedimos, ó Pai, continue falando conosco, que a Tua palavra venha em nome de Jesus, venha abalar as estruturas do nosso coração, do nosso entendimento, ó Deus. Nós queremos sair daqui completamente cheios de Ti, cheios do Teu amor, ó Pai. É isso que nós queremos, Senhor. Por isso que nós estamos aqui diante do Senhor e diante da Tua palavra. Que o Senhor venha falar conosco, que o Teu Espírito Santo venha falar conosco, que não seja o Jean, que não seja nunca o homem, ó Pai, mas seja sempre o Teu Espírito Santo nos convencendo, ó Pai, da Tua verdade, da Tua justiça e de todo o pecado, ó Pai. Rendemos os nossos corações a Ti, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar. Irmãos, Paulo, ele abre o livro de Romanos para falar sobre justificação. O que é isso? Justificação é levar os romanos a acreditarem que alguém substituiu eles em suas condenações. Então essa é basicamente, eu fiz um resumo bem simples para nós entendermos o que é justificação. Então Paulo vai tratar isso em todo o seu livro. Desde o capítulo 1 ele vai dizer que Deus se revelou para o homem tanto nas coisas visíveis e nas coisas invisíveis. Então o homem não pode se dizer que é inocente em não conhecer a Deus, porque Deus se revelou para ele. Nos capítulos seguintes ele vai tratar sobre o pecado humano, sobre essa questão do homem não ser inocente. Então ele vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele também vai dizer que o salário do pecado é a morte. E aí ele vai entrar
do capítulo 5 até o capítulo 8, ele vai trazer a solução, que é Cristo Jesus. E não somente isso, né? Numa Bíblia de Estudos da NVT que eu uso, vai dizer que dos capítulos 5 a 8 de Romanos, depois de tratar do modo como é possível entrar num relacionamento com Deus, Paulo agora passa a falar da segurança desse relacionamento. Os cristãos têm uma forte e indestrutível promessa fundamentada na obra de Deus em Cristo, no amor de Deus por eles e no poder do Espírito Santo. Esse tema, então, ele vai emoldurar o ensino desses capítulos, do 5 até o 8, e Paulo sustenta essa promessa na transferência dos cristãos do domínio de Adão, então no domínio do pecado de Adão, para o reino de Cristo, né? E aí ele vai dizer que poder nenhum, nem mesmo o pecado, no capítulo 6, nem a lei, no capítulo 7, nem mesmo a morte, no capítulo 8, jamais poderá nos separar do amor de Deus. E é isso que nós queremos tratar essa noite. Deus, amor. Ele fez isso, irmãos, por amor. Simples, né? Parece ser simples, mas é um pouquinho mais complicado, porque quando eu digo Deus amor, nós temos uma ideia de amor muito diferente do que realmente é o amor de Deus. Nós definimos o amor e banalizamos essa definição nos dias de hoje. Se eu perguntar aqui, quem ama lasanha? Talvez muitos iriam levantar a mão. Ou se eu disser, tem gente levantando a mão. Quem ama um seriado no Netflix? Muitos vão levantar a mão. Muitos vão dizer, nossa, eu amo meu carro. Como eu amo meu carro. Como eu amo a minha casa, tá na minha casa. Como eu amo o meu cachorro. Tem nada a ver, eu não sou contra nada disso, tá, irmãos? Só estou dizendo que nós trazemos as definições de amor e colocamos para coisas que nós nos importamos de certa maneira e dizemos que amamos aquilo. E quando falamos que Deus amor, nós colocamos essas definições que nós já temos estruturado em nossa cabeça para Deus, como se Deus amasse da mesma forma que nós amamos. Muitas vezes nós fazemos isso, nós queremos colocar os nossos sentimentos em Deus, como se Ele tivesse o sentimento, se Ele sentisse da mesma forma que nós sentimos, e não é por aí, né? Isso não é amor, né? Isso é uma preferência intensificada. E o problema começa quando tentamos pegar esses conceitos superficiais e aplicamos a Deus. Nós não podemos medir o amor de Deus com base no nosso amor, porque nós, irmãos, somos corrompidos, a nossa mente está afetada, o nosso coração está inclinado, a nossa percepção da realidade e das coisas que nós gostamos está distorcida, nossos olhos estão cheios de escamas, nossos ouvidos cheios de coceira e cera, e nossos corações amarrados por arames farpados. Então, como nós podemos dizer que esse amor que nós sentimos é o amor de Deus? Claro, obviamente que não. Esse amor não explica o amor de Deus. É o de Deus que expõe o nosso. E o texto que nós acabamos de ler, em Romanos 5, ele começa justamente isso, que Deus prova, é assim que ele começa o verso, mas Deus prova
o amor aqui não é definido, o amor ele é demonstrado, né? Deus não apenas declara com palavras, Deus demonstra, Ele sempre demonstrou, sempre foi Deus que se apresentou ao homem. Isso choca a minha mente, isso é muito interessante, porque Adão pecou, vamos lá voltar para o jardim. Adão pecou, o que faríamos nesse momento se fôssemos nós no lugar de Deus? Imagina, você fez a obra de arte, a coisa mais perfeita do mundo, e você deu apenas uma instrução de obedecer, e essa coisa mais perfeita desobedece. Se fôssemos nós, irmãos, o que faríamos? Será que nós apagaríamos o Éden? Já sei, vou fazer um reset aqui, começar tudo do zero. Deus tinha poder para isso? Obviamente. Deus poderia começar tudo do zero, Deus poderia criar 2, 3, 15 Adão. Quantos ele quis? Opa, errou, vou começar de novo. Errou, começar de novo. Ele poderia, mas ele não o fez. Ele que vai atrás de Adão. É isso que o texto nos mostra. Adão, Adão, por que você está escondido? Não é Adão que vai atrás de Deus, é Deus que vai atrás de Adão. Um pouquinho mais à frente nós temos a história de Caim e Abel. Abel oferece a sua oferta e Caim também oferece a sua oferta, e o coração de Caim se enche de inveja, de ciúme. E quem é que vai atrás de Caim? É Deus. Caim, Caim, o pecado já está à porta, Caim. Se você der ouvido a ele, ele vai te consumir. É Deus que vai atrás de Caim. Quem é que vai atrás de um homem pagão lá na terra de Ur, dos caldeus? Deus que vai atrás de Abrão. É Deus que se apresenta a Abrão. Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Quem é que chama Samuel? Eu estou lendo Samuel, irmãos, isso é poderoso. Samuel está lá dormindo, um menino, e ele ouve, Samuel, Samuel. Ele acorda, opa, Eli, me chamou Eli? Ele, não, foi eu não. Aí ele volta a dormir. Samuel, Samuel, ele acorda de novo. Deus tem buscado e demonstrado o seu amor dia após dia. É Ele que se apresenta para nós. Ele que foi até Pedro. Lembra Jesus chegando até Pedro? O que você está fazendo aí, Pedro? Acabei de pescar, você não está vendo que eu estou lavando as redes? Pô, não pescou nada, né? É Deus, é Jesus que se apresenta a Paulo a caminho de Damasco. É Deus que sempre vai ao nosso encontro. E aqui eu poderia citar vários e vários outros exemplos, mas eu quero terminar com um último exemplo, que é do filho pródigo. O filho pródigo, todos nós conhecemos essa parábola. O pai tem um filho e esse filho pede a sua herança, e ele vai e gasta toda a sua herança, e quando ele volta, o texto diz que o pai vai de encontro a ele no meio do caminho. Irmãos, isso é muito poderoso na cultura judaica, porque se um filho faz isso, ele está desertando a sua família, ele está dizendo, eu não quero mais depender da minha família, eu não quero mais depender do meu pai. Se ele um dia voltar para casa, ele é apedrejado no meio do caminho até a morte. E é por isso que o pai vai ao encontro dele, para que ele não seja apedrejado até morrer. É o pai que vai ao encontro, é sempre ele que vem ao nosso encontro. É assim que ele demonstra o seu amor, não é por palavras, não é somente por expressões, mas é com ações.
E que ação é essa? Já falei um monte de ações, mas o texto nos mostra uma principal ação. O texto continua: mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer. É assim que ele demonstra, em que Cristo morreu por nós, e nós devemos prestar muito atenção nisso. Cristo não morreu, irmãos, por pessoas dignas. Cristo não morreu por pessoas boas, por pessoas do bem. Cristo morreu por pecadores, por nós pecadores. E aqui está o principal ponto, irmãos, de sentir o amor de Deus. Deus não nos amou na nossa melhor versão. Isso tem que chocar a nossa vida, porque a nossa definição de amor é que eu tenho algo para oferecer. É sempre isso. O fato de nós nos relacionarmos tanto com pessoas, amigo e família, mas também com atrações de outro sexo, é porque tem algo de interessante naquela pessoa que me chamou a atenção. O meu antigo professor de educação física, ele dizia que os homens, eles ouvem com os olhos, e as mulheres veem com os ouvidos. Não sei se isso é muito real, mas o homem é muito atraído pelo ver, ele se interessa pela beleza, e a mulher mais pela conversa. Então, nós somos essas pessoas que queremos um interesse, nós temos algo para oferecer, aquela pessoa tem algo para oferecer, e assim nós nos completamos. Ou será que nós ficaríamos com alguém que não nos suporta de jeito nenhum, que é totalmente contrário a nós? Obviamente que não. Nós sempre queremos nos relacionar com pessoas que são, que têm os mesmos interesses que nós. E qual é o interesse de Deus por nós? O que temos de bom para oferecer ao Senhor? O que temos de ações, de palavra, de sentimento para oferecer a Deus, ao Senhor? Se você pudesse hoje dizer: não, eu vou orar 365 dias, 16 horas por dia, e assim Deus vai me amar, não seria o suficiente. Eu vou abrir mão de todos os meus bens, de tudo que eu tenho, todo o meu patrimônio, vou entregar ao Senhor, não seria suficiente. Nós não temos nada de bom, irmãos, para oferecer ao Senhor. E note, porque a ideia é que Deus se revela a nós, e aí nós abrimos o nosso coração, e aí nós vamos entregar algo de bom para o Senhor. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que Ele morre por nós quando ainda éramos pecadores, quando nós estávamos lá no lamaçal do pecado. E Paulo enfatiza muito isso em Efésios 2, quando ele diz que Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele veio a nós primeiro, Ele nos deu vida, Ele nos regenerou, Ele nos tocou com seu amor primeiro. Foi Ele, mesmo nós sendo pecadores, no lamaçal do pecado, Ele nos tirou do império das trevas. Interessante essa passagem, porque Paulo usa tirou, na verdade desenraizou, nos tirou com todas as raízes do mal e nos plantou na sua maravilhosa luz. Foi Ele. Não há mérito nenhum em nós, irmãos. Não há nada que possamos fazer para conquistar ou
entreter ou de alguma forma nos tornarmos interessantes para o Senhor. Ele que olhou para nós com seu olhar de amor e graça e entregou o seu Filho por pecadores. Ninguém jamais faria isso. E é tão verdade que Paulo fala isso no verso 7. No verso 7 ele diz: é pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa, mas é pouco provável que alguém morresse por um justo. E Paulo já disse que nós não somos justos, irmãos. Ele já trouxe isso para nós nos outros capítulos, que nós somos pecadores, e Ele nos deu seu único Filho, mesmo quando nós éramos pecadores, por amor, simples amor. Deus não amou uma versão melhor de nós. Ele não amou, irmãos, a nossa melhor versão. Ele nos amou quando éramos pecadores. Ele amou você e eu no nosso pior estado. No nosso pior estado. E a gente gosta muito de suavizar isso, né? Mas o texto não traz essa informação. Nós não éramos neutros, nós não tínhamos um pensamento fraco, nós não estávamos em desenvolvimento, nós sempre fomos culpados. É isso que o Salmo 51 diz. Davi diz que em pecado fui concebido. E mais, no contexto, né, do capítulo, nós vamos ver que nós éramos inimigos de Deus, e mesmo assim, Deus decidiu nos amar e entregar o seu Filho. Essa é a prova de seu amor. E a gente não pode, igual eu disse na mensagem anterior, romantizar a cruz. Ali não aconteceu somente amor, ali aconteceu justiça sendo executada, pecado sendo punido, os nossos pecados sendo punidos em Cristo. O Filho não morreu apenas por amor, Ele morreu porque a justiça de Deus exigia punição. E esse é o maior escândalo. O amor de Deus não ignora a sua justiça. Alguém tinha que pagar, alguém tinha que ser punido na cruz. E Deus nos amou tanto, é isso que João fala, no capítulo 3, no verso 16, Deus nos amou tanto, que entregou o seu Filho. E em Romanos 8, vai dizer que agradou Deus moer o seu Filho. Em Isaías 53, vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre alguém, sobre Ele, sobre Jesus Cristo. O mesmo amor que nos salva é a justiça que pune Cristo na cruz. É esse amor que veio ao nosso encontro, não um amor punitivo. Às vezes nós achamos que Deus está nos punindo. Não, irmãos, Deus está nos amando. Constantemente Deus está nos amando, dia após dia Ele está nos amando. Na verdade, irmãos, Ele nos amou antes da fundação do mundo, porque antes da fundação do mundo, em Apocalipse 13, já existia o Calvário, o plano já tinha sido decretado, e Ele iria morrer por todos nós, por amor. O amor de Deus sobre nós. O amor de Deus não ignora a sua justiça, Ele satisfaz a sua justiça em Cristo, amando os pecadores.
Agora sim, nós conseguimos definir o que é amor, o amor de Deus. Depois da cruz, agora podemos falar. Amor, biblicamente, não é um sentimento. O amor de Deus, biblicamente, é a disposição de Deus de fazer o bem supremo a pecadores indignos, a custo do próprio Filho, satisfazendo plenamente a sua justiça. Eu vou repetir essa frase. A disposição de Deus de fazer o bem supremo a pecadores indignos, eu e você, ao custo do próprio Filho, satisfazendo plenamente a sua justiça. Esse é o amor de Deus. Não é uma emoção barata, não é um discurso, é a entrega do seu próprio Filho para cada um de nós. Ainda sendo indignos, Ele fez isso. É a ação sacrificial, justa e intencional. E isso flui de quem Deus é. A Bíblia fala aí na primeira carta de João, lá no capítulo 4, verso 8, que Deus é amor. Mas isso não significa que Deus é apenas amor. Essa é a nossa dificuldade. Nós falamos muito essa frase, colocamos adesivos em nossos carros e dizemos: Deus é amor, Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas Ele também é justo, Ele é santo, fogo consumidor, e o amor de Deus não anula os seus outros atributos. Se Ele é amor e justiça, alguém teve que pagar e ser punido por esses pecados, e foi Cristo Jesus para nos livrar do império das trevas. Esse é o amor de Deus. Ele opera em perfeita harmonia em seus atributos. Nós às vezes invalidamos, dizemos que Deus é amor, mas Ele não pode se irar. Deus é amor, mas Ele não pode ser justo. Deus é amor, mas Ele não pode punir. Deus é amor, justo, fogo consumidor, e tendo em harmonia todos esses atributos, Ele pune o seu Filho em favor dos indignos, no caso, nós. E aqui muita gente tem dúvida se Deus me ama. Muitas pessoas ainda não entenderam essa mensagem do Evangelho e se pergunta: será que realmente Deus me ama? Será que realmente Deus está olhando para mim? Aonde estava Deus quando essas coisas aconteceram em minha vida? Aonde estava Deus quando esses problemas vieram? Muitas pessoas começam a duvidar desse amor. E nós queremos provas, Nós falamos: Senhor, se o Senhor me ama de verdade, me promove lá no meu emprego. Senhor, se o Senhor me ama de verdade, muda o coração do meu marido. Oh Senhor, Ele é uma bênção. Se o Senhor me ama de verdade, cura aquele meu familiar que está lá no leito. Oh Senhor, porque eu perdi essa pessoa nesse meu momento, no momento tão bom que eu vivia com ela, e o Senhor a levou. Como que o Senhor pôde fazer isso comigo? Quantas vezes, irmãos, nós nos questionamos e fazemos essas perguntas a Deus, colocando o seu amor em prova. Isso só mostra o quanto nós não conhecemos o amor de Deus, o verdadeiro amor de Deus, porque nós estamos muito preocupados com as coisas terrenas, com o nosso bem-estar, com as nossas dificuldades, com os nossos lutos, com os nossos problemas, e esquecemos que quem teve que ser punido foi Cristo, não foi nenhum de nós, foi Ele que se entregou. Então, irmãos,
Não podemos ter essa dúvida em nossa cabeça, em nosso coração. Deus nos amou tanto que deu o seu único Filho para nós não sermos punidos. E não é punido na cruz não, irmãos, eu estou falando punidos eternamente no inferno. Eu não posso deixar de falar isso aqui, porque o inferno existe e muitas pessoas estão indo para lá, duvidando do amor de Deus, duvidando se Ele existe, se Cristo realmente fez isso, porque querem uma prova real, querem satisfações pessoais, querem encher o seu ego com coisas e chegar aqui na frente e dizer: Deus fez isso por mim. Vocês acreditam? Rapaz, meu pai estava lá ontem, cheio de problema, mas Deus foi lá e curou ele. Olha como Deus me ama. E amém, eu não estou de forma alguma tirando o mérito dos milagres de Deus. Deus faz milagre e nos abençoa constantemente, irmãos, isso é fato. Mas a prova do amor de Deus não estão nessas coisas. A prova do amor de Deus está em Cristo sendo entregue por cada um de nós. Isso que Ele fez, satisfez a sua justiça em seu Filho. A cruz não é uma evidência parcial, ela é uma evidência final de que Deus é amor, que Ele nos ama, e o amor de Deus continua agindo em nós. Esse amor não ficou no passado, não ficou na cruz. O mesmo Deus que planejou na eternidade, executou na cruz, é o Deus que ainda age em nossos corações. É Ele que continua movendo e vindo aos nossos encontros. Assim como Ele foi ao encontro de Adão, de Caim, de Abrão, de Pedro, de Paulo e todos os outros, Ele veio ao nosso encontro. Se nós estamos aqui hoje, nesse culto, é porque Ele já de início, Ele moveu os nossos corações para que nós chegássemos até aqui. Foi Ele que nos trouxe, Ele que nos tocou, Ele que nos convenceu que seria muito melhor estar aqui em sua casa do que sentado no sofá assistindo Netflix. Foi Ele que falou para você. Às vezes seu esposo falou, te convida toda noite, todo domingo, e aí você fala: nossa, eu só estou indo lá na igreja porque minha mulher me perturba, só estou indo lá na igreja porque meu filho vai passar linha, só estou indo lá na igreja para cumprir uma escala, só estou indo lá na igreja para cumprir um evento. Não, você veio porque Deus tocou no seu coração, nos nossos corações, para revelar o seu amor em nós, para continuar revelando esse amor e despertando e tirando as escamas de nossos olhos e tirando a cera de nossos ouvidos e tirando os arames farpados de nossos corações, para nos rendermos a esse amor. Foi Ele, tudo está centralizado nele. E agora, irmãos, com essa descoberta de seu amor, com todas essas informações que nós temos, e entendendo que não estamos aqui por coincidência, mas estamos aqui pela providência divina, nós precisamos confrontar a nós mesmos hoje e olharmos para dentro de nós. Será que nós estamos buscando mais aceitação de homens, de pessoas? Quantas vezes nós buscamos essa afirmação? Você me ama? Quem já ouviu essa pergunta? Não precisa levantar a mão, mas quantos de nós já ouvimos essa pergunta? Você me ama mesmo? Será que você me ama? Quantas vezes nós buscamos essas validações? Será que realmente as pessoas que estão próximas de mim realmente me amam?
porque nós corremos atrás dessas aceitações humanas. Nós queremos medir os valores de pessoas, nós queremos tanto isso, que nós duvidamos do amor de Deus, e esse é o principal confronto. Hoje, nós buscamos uma aceitação humana, ou será que hoje nós queremos sentir e vivenciar o amor de Deus? O que nós queremos hoje? Será que realmente nós queremos entender aquilo que Deus fez por nós na cruz? Ou será que ainda estamos presos e amarrados em aceitações, em palavras de afirmação de pessoas? E aqui, irmãos, eu tenho que ser bem direto e objetivo. Se a cruz não nos convencer do amor de Deus, nada mais convence. Se você e eu não entendermos que o sacrifício de Deus, o sacrifício de Cristo na cruz, foi por amor a você, foi por amor a mim, não adianta mais. O amor ainda não nos alcançou. Essa é uma reflexão que eu e você precisamos fazer diariamente. Será que realmente eu estou convencido do amor de Deus ao entregar o seu Filho na cruz? Ou ainda preciso de pessoas dizendo que me ama? Deus é amor, e Deus prova o seu amor na cruz. A prova é a cruz de Cristo. É esse amor que eu não consigo explicar, irmãos. João não conseguiu explicar, nós jamais conseguiríamos explicar esse amor, que muitas pessoas até são ousados em dizer que foi um amor imprudente, ou um ousado amor de Deus por nós. E nós vamos ouvir um louvor agora. Eu queria muito que você ouvisse esse louvor e entendesse o sacrifício de Deus pelas nossas vidas, provando o seu amor. E você tem que sair daqui. Nós precisamos sair daqui convictos desse amor de Deus por nós, desse ousado amor de Deus por cada um de nós. Deus nos ama, irmãos. Ele entregou o seu Filho, o seu único Filho, na cruz, no nosso lugar, para que hoje nós tivéssemos vida. Não tem como explicar isso, não tem como dizer como foi isso, mas Ele fez. E Ele espera de nós essa aceitação desse valor do que Ele fez por nós. Amém? Vamos ouvir esse louvor. Feche os seus olhos. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso contá-lo, nem merecê-lo,
mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Das luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras